Amém, irmãos? Estamos tendo uma série de estudos sobre seitas e heresias. E eu falei, irmãos, que tem umas seitas que são mais complicadas do que outras. Na minha opinião, essa é uma das mais complicadas, né? Vamos falar hoje sobre o espiritismo, né? O pastor Wilson falou aqui na semana, eu acho que foi retrasada, e eu confirmei via uns livros que infelizmente o Brasil é o país mais espírita do mundo. É interessante isso, né? Nós vamos aprender hoje em nome de Jesus, amém? Se por acaso você tiver alguma dúvida, você queira perguntar, por favor, meu irmão, levante sua mão, né? Se quiser comentar alguma coisa para me ajudar, que eu não sei de tudo, pode falar também, tá bom? Amém? Amém? Deixa eu fazer aqui um breve resumo, como eu sempre faço, né? Sobre seita e heresia. Isso aqui é só um breve resumo, para lembrar. Oxe, já coloquei. O que é uma seita, irmãos? Né? Não, melhor dizendo, o que é uma heresia? Uma heresia é o quê? Vai dizer aqui agora. Vem do grego aireses, né? Que significa uma ideia, um ensinamento, uma doutrina de um grupo, né? Que negam, né? Ou contrariam a doutrina estabelecida. Nós, como somos cristãos, o que é uma heresia? É uma doutrina, um ensinamento que contraria a palavra de Deus, não é verdade? Então, é isso aqui que é uma heresia. Isso aqui é só para a gente lembrar. O que é uma seita? A seita, irmãos, ela vem da palavra heresis também, mas é da versão seita, vem do latim secta, que é um partido, uma facção, um grupo, né? Que tem esse ensinamento contrário à palavra de Deus. A diferença entre a heresia é a ideia, é a doutrina daquele grupo, daquela seita, daquele lugar. Amém? E a seita é um grupo, é aquela ideia. Por exemplo, vamos falar hoje sobre uma heresia do espiritismo, por exemplo, que é a salvação pela obra de caridade, né? Isso é uma heresia. E qual é a seita? É o espiritismo. E qual é a heresia? A salvação por obra de caridade. Amém? Isso aqui é só um breve resumo. Falamos sobre semana passada sobre os mormons, né? A igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, que de Jesus não tem nada, a gente viu, né? Os mormons, que o líder foi Joseph Smith, só que só lembrando. Falamos que ele teve duas visões, lembra como começou a doutrina dos mormons? Ele teve a visão de um anjo, a primeira visão foi ele que viu Jesus Cristo e o Pai, dizendo que para contrariar as igrejas. A segunda visão, ele viu um anjo chamado Anjo Moroni, né? E esse anjo, a gente vê que ele tem pai. Esse anjo, ele mente, diz umas coisas que não se bate. Isso aqui é só para recapitular, né? E como eles iam traduzir, né? Eles iam traduzir o livro dos Mormons com Urim Tumim, que eu expliquei o que é isso aqui, que é umas pedras que tinham na roupa do sacerdote do passado, né? Mas sabemos que nossa visão hoje de interpretação é a Bíblia Sagrada, temos o Espírito Santo na pessoa de Jesus, amém? Que é só para lembrar. Temos o livro dos Mormons, falei semana passada. Falei da igreja, né? Vou adiantar. Tem muitas doutrinas dos Mormons que eles diziam que a Bíblia é incompleta, que o livro dos Mormons tem que completar a Bíblia. A Bíblia não é incompleta não, viu, meu irmão? A Bíblia é perfeita. Diz que Satanás é irmão de Jesus. Olha que terrível, né? Eles dizem que o diabo não é tão ruim assim, não. O diabo queria salvar a humanidade. Aí Deus mandou Jesus, ele teve um surto psicótico, ficou irado. Aí ele se transformou naquilo. É horrível, né? Ele tem a doutrina do casamento eterno, que diz que a pessoa quando casa para sempre até na eternidade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que no céu seremos como os anjos, que nem se casam, nem se dão em casamento. Amém? Só adiantando. Enfim, eles acreditam em vários deuses, não apenas num Deus da Bíblia. Diz que no céu tem níveis. Enfim. Vamos para hoje sobre o espiritismo. O que será isso? O que é espiritismo, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém já teve algum contato com o espiritismo? Já? Todo mundo aqui provavelmente já teve algum contato com o espiritismo, porque espiritismo não se diz apenas a religião espírita. Eu vou estar explicando agora. Isso. Teve contato, Emeliane? Teve, né?
seus patrões. Interessante. Então, irmã Eliane, igreja, o que é espiritismo? Preste atenção. Espiritismo se refere à crença em contato com espíritos. Preste atenção. Toda crença que crê em contato com os mortos, cultua espíritos e recebe seus ensinos, é uma seita espírita, né? Por exemplo, existem algumas religiões que não têm o nome de espírita, mas têm contato com mortos, de que vê espíritos, recebe ensinamentos de espírito, de almas que voltaram. Isso é um tipo de espiritismo, ok? Porque o espiritismo, ele é muito vasto no mundo, as suas crenças, as suas vertentes. Mas o que nós vamos analisar hoje é o espiritismo raiz, que vem de Allan Kardec, né? Porque é o kardecista, ok? Todo culto que invoca espíritos é espiritismo. Observação, irmãos. No romanismo, existe o purgatório, não é isso? A intercessão de santos, interceder por mortos. Isso é um tipo de espiritismo. É tanto que o espiritismo e o catolicismo romano se batem muito bem, porque eles entendem perfeitamente que é possível ter esse tipo de contato com os mortos, né? Cada um tem seu extremismo, mas é um tipo de contato com os mortos, ok? Então, deixa eu continuar. Estou entendendo até agora? Se tiver dúvida, pode levantar sua mão e perguntar. Oi? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Na história da humanidade, surgiram muitos fenômenos que podem ser chamados de espírito, irmãos. Por exemplo, quem aqui nunca teve uma tia que disse, ixi, eu vi mãe apareceu, né? E me disse um negócio ali, me deu uma orientação. Isso é um espiritismo, irmãos. Isso é uma experiência com mortos, isso é uma experiência com pessoas que já se foram. Não é sistemático, não é uma religião formada, mas não deixa de ser um tipo de espiritismo, amém? Entendeu? Ou muitas pessoas, irmãos, até dentro da igreja, né, que acreditam em muita coisa que se vê, e vamos estar falando sobre isso hoje, amém? Nos tempos bíblicos, as práticas espíritas eram chamadas de necromancia, feitiçaria, adivinhação ou magia. Seus praticantes eram chamados de magos, pitonisas, adivinhos, necromances, feiticeiros, videntes, etc. Entre os povos antigos, egípcios, babilônicos, cananeus, os povos que viveram no tempo de Israel, era muito normal, infelizmente, ter práticas espíritas. Para você ter noção, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 18. O que significa Deuteronômio, irmãos? Repetição da lei, muito bem. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Abra aí e deixe marcado e olhe para cá. Muito interessante, irmãos. Preste bastante atenção que o espiritismo é muito sagaz. Muito sagaz. Amém? Isso aqui é um conselho de Deus, através do seu servo Moisés, para o povo que entrar na terra de Canaã. E um dos conselhos que Deus deixou muito claro para Israel é não ter práticas pagãs, pecaminosas, como outras nações do seu tempo. E uma das aqui é justamente espiritismo ou mediunidade, né? Versículo 9 diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pausa, olhe para cá. O que é necromância? O que é necromancia? A palavra necromancia vem de duas palavras gregas, necros, que é cadáver, defunto, e mancia, contato, né? Você manipular. Então, o que é uma necromancia? Ter contato, falar, ter sinais com cadáveres, né? E consultar os mortos é consultar os mortos, né, irmãos? Então, Deus proibiu diretamente o seu povo tais práticas pagãs. Amém? Voltando para o versículo, rapidinho, minha irmã. Versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor, e por todas estas abominações, o Senhor teu Deus os lança diante de ti.
perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Ficou claro até aqui? Diga, irmã Vanessa. Vou falar daqui a pouco. Se eu não responder essa sua pergunta, você, pastor, não respondeu não, mas com certeza vai responder com conteúdo que vamos falar sobre médio e mediunidade, tem diferença, tá bom? Amém, irmãos? Posso passar? Vamos conhecer um pouco da história do Espiritismo, irmãos. Eu costumo dizer que eles dizem que é uma religião cristã, mas é macabro. É um negócio bem bizarro, vocês vão entender agora a história do Espiritismo, né? Você vê, por exemplo, nós estudamos sobre Adventismo, Testemunho de Jeová, né, Mormons. Eles têm uma religião, é bem esquisito a história deles, mas a história do Espiritismo é uma história que você parece filme de terror. Vocês vão entender agora, né? Conhecer o Espiritismo. Sabemos que existe espiritismo na história, né, durante muito tempo, e vários tipos de espiritismo. Mas quando falamos de espiritismo moderno, está ligado às irmãs Fox. Olha como elas são feias. Feia no sentido de assustadora, né? Assim, isso é filme de terror, né? As irmãs Fox, Lea, Kate e Maggie, e o mais conhecido, Allan Kardec. Já ouviu falar em Allan Kardec, não já? É muito conhecido, são dois nomes muito conhecidos do espiritismo, é o mais sistematizador, mais doutrinador, Allan Kardec, e Chico Xavier no Brasil. Tem até filme aí sobre Chico Xavier, vamos estar falando sobre ele também. Amém? No Brasil, temos grandes nomes como Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o fundador em Salvador, na Bahia, o primeiro centro espírita em 1865. Esse Luiz Olímpio Teles de Menezes foi o primeiro homem a fundar um centro espírita, ou uma igreja espírita, como queira falar, no Brasil, ok? Outro nome importante foi o Francisco Cândido Xavier, tão conhecido como Chico Xavier. Ele era o espírita da Rede Globo, né? Ele é espírita dos ricos, que trouxe muita coisa. Vamos estar falando um pouco sobre isso, amém? Olha que interessante, irmãos. O espiritismo é, sem sombra de dúvida, a heresia mais profunda do Brasil de manipular as pessoas. Por quê, irmãos? Fala sobre boas obras, fala sobre muita coisa boa, amor ao próximo, e se engana muito as pessoas. E é uma das heresias que mais cresce no mundo, viu? No mundo. Amém? Deixa eu passar. Olha que interessante. Em dezembro de 1847, ou a 48, Maggie e Kate, aos 12 e 10 anos, as duas irmãs Fox, começaram a ouvir pancadas em diferentes pontos da casa onde moravam. Olha que estava em casa, lá duas pancadas. Tum. O que é isso? Tum, batendo na casa, né? Pancadas. Daí então, a princípio julgaram que esses ruídos fossem produzidos por camundongos e ratos, porque a casa estava empestada. Acho que isso é rato, isso é coisa da nossa cabeça, né? Só que, irmãos, contudo, quando os lençóis começaram a ser arrancados da cama, olha só, você está dormindo de noite lá, do nada seu lençol é puxado, né? Você faz o quê? Chama a mamãe, você ora, repreende, faz o quê, né? Cadê? Começaram a ser arrancados os lençóis por mãos invisíveis, cadeiras e mesas tiradas dos seus lugares, e uma mão fria tocou no rosto de uma das meninas, né? Percebeu-se que o que estava acontecendo eram fenômenos sobrenaturais. É aima, é fantasma, é alguma coisa que está mexendo aí com a gente. Olha como começou o espiritismo, né? A partir daí, as meninas criaram um meio de comunicar-se com o autor dos ruídos, que respondiam às perguntas com um determinado número de pancadas, tipo um código Morse, né? Digamos, na história, você vai ler a história do espiritismo, você não sabe quem aconselhou isso, mas alguém aconselhou elas. Olha, quando você escutar essas pancadas na casa de vocês, tenta se comunicar. Olha que coisa esquisita, né? E um bate na casa, eles bateram também, tipo assim, tum, tum, tum. Olha, está respondendo.
Você está aqui? Quem já viu aquela história do Charlie Charlie, né? Charlie Charlie, você está aqui, né? Essas coisas assim. Parece filme de terror, é ou não é? Né? Então, ali foi o suficiente para acreditarem que o espírito de um morto falava de outro mundo. Escutou as batidas na casa? Está muito estranho. Deve ser algum morto falando com a gente, quer se comunicar. Isso é heresia, isso não está na Bíblia, isso é muito ruim, tá bom? Amém? É uma experiência antibíblica, meus irmãos. As experiências. Então, daí então começou a experiência das meninas. Essas meninas têm dom. Qual é o dom delas? Falar com os mortos, saber o que estão querendo falar, se comunicar. Então, olha que interessante. Truque disfarçado de revelação. Depois desses ocorridos, as irmãs Fox começaram a viajar e ganhar dinheiro com o fato. Virou mídia, show, que recebeu ampla cobertura dos meios de comunicação da época. É interessante, irmãos, que sessões espíritas propagaram-se por uma era popular. Todo mundo queria saber o que, é que essas meninas viam, ver esse dom dela, queria se consultar com essa irmã. Virou uma coisa muito interessante. Observação. Essas meninas, uma delas disse que era mentira, que era tudo invenção da cabeça dela. E depois ela voltou atrás. Não, é verdade mesmo. Ela disse que era mentira, depois voltou atrás e disse que era verdade. Complicado, né? Então, começou a se propagar na América do Norte. Em países europeus, a consulta aos mortos era já uma prática popular, já acontecia na Europa, né? Países como a Inglaterra, França, etc. Os médiuns norte-americanos viram a Europa um lugar fértil para crescer na sua crença. Ou seja, já como estava acontecendo aqui na América do Norte, Estados Unidos, né? Muito falando sobre a questão do espiritismo, vamos levar para Europa, lá tem muitos países, vai ser bem aceito, né? E assim começou a crescer o movimento espírita. Aonde o espírita cresceu, e foi na Europa que conheceram o seu maior nome. As meninas estavam ainda muito inexperientes e conheceu o maior espírita de todos os tempos. Quem é essa pessoa? Hippolyte Léon Denisard Rivail, o verdadeiro nome de Allan Kardec. Allan Kardec era o nome pseudônimo, era um nome artístico dele, né? Então esse era o nome verdadeiro de Allan Kardec, mas ele passou a ser conhecido por Allan Kardec, né? Um pedagogo francês, um professor francês, católico romano, que ele diz que um espírito se comunicou com ele também do além. Ou seja, ei meninas, o espírito falou com vocês? Falou comigo também. Então eles tinham contato com espíritos, vão unir forças para gerar o espiritismo. Até aqui está claro? Estão entendendo a história do espiritismo? Vamos lá. Então, Allan Kardec, ele tomou o pseudônimo de Allan Kardec por acreditar ser ele a reencarnação de um poeta celta. Ele dizia, olha, eu vou pegar esse nome Allan Kardec porque reencarnou em mim, vamos falar sobre a doutrina da reencarnação, esse poeta celta com esse nome. Ele dizia ter recebido a missão de pregar uma nova religião. Irmão, preste atenção. Tenha muito cuidado com esse negócio de nova religião, nova revelação, novo poder, novo movimento. Irmãos, não há nada novo debaixo do sol. Tenha muito cuidado. Amém? E ele diz que o que começou a fazer em 30 de abril de 1856. Pausa. Olha que interessante, irmãos. Você lembra que eu falei? Você não acha muito próximo da data do Adventismo, Testemunho de Jeová, tudo nessa data assim, 1850 e pouco, 1856. Por quê, irmãos? Estava crescendo esse movimento de heresias, de seitas, um apoiando o outro. Se ele fez, eu faço também. E que foi muito crescente na história nessa época. Amém? Introduziu no Espiritismo a ideia de reencarnação. Amém? Então, de 1861 a 1867, publicou 4 livros. O Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis. Aí ele vai começar a organizar a doutrina espírita. Pausa, olha que interessante. Se eu voltar aqui, você vai ver que... Cadê? Em 1865 foi construída o primeiro centro espírita no Brasil. Allan Kardec começou a sua doutrina em 1556. Robert Calley, que foi o pastor congregacional,
chegou no Brasil em 1855. Ele chegou 10 anos antes de chegar ao primeiro centro espírita no Brasil. Você acha que o Robert Calley aguentou pancada ou não aguentou? Teve que refazer uma heresia? Não teve. 10 anos depois que ele chegou, que ele ainda estava sofrendo com perseguição do catolicismo, tentando colocar a igreja brasileira protestante no Brasil, apareceu, irmão, nada mais nada menos do que o espiritismo no Brasil. Amém? Deixa eu passar aqui. A organização da seita. Daí então, primeira doutrina que, vamos ver as doutrinas deles agora. A primeira doutrina que Allan Kardec falou foi a doutrina da reencarnação. Essa doutrina, irmãos, é perigosíssima. Muitas pessoas caem nessa doutrina. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que quando eu tenho um amigo espírita ou alguém que é estudioso da Bíblia espírita, quando começa a conversar e fazer perguntas na Bíblia, ludibria assim, ó. Fácil, fácil. Porque é uma doutrina que ele enrola muito e se não conhecer as escrituras, é enganado. Amém? Irmãos, quem aqui sabe o que é reencarnação? É basicamente isso aí. É basicamente isso aí. Reencarnação é a doutrina que afirma da volta da alma para dentro de um novo corpo após a morte. Por exemplo, morreu a irmã Roseli, ela vai reencarnar em outro corpo. Né? Parece um absurdo escutar isso, mas eles usam a Bíblia para defender isso, tá? Escreveu, olha aqui Allan Kardec. Agora, pastor, como é que as pessoas caem nisso? Qual é a sacada máxima da doutrina da reencarnação com a Bíblia? Olha o que Allan Kardec escreveu. Ele escreveu o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Ele pega a doutrina da ressurreição e diz que é a mesma coisa da reencarnação. Eita, faz sentido. Por exemplo, Jesus não ressuscitou fulano? Então ele só encarnou no corpo, né? Eles usam isso, mas vamos desmistificar isso e mostrar na palavra de Deus que isso é uma heresia. Amém? Vamos lá. Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado, para ele que nada tem em comum com o antigo. Isso está no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, página 24 e 25. Pausa. Preste atenção, irmãos, a sacada maior está aqui. Ressurreição não é reencarnação, ok? Se você chegar para um espírita, quando chegar a começar a pregar para vocês, assim, não, mas eu não acredito que a ressurreição é a encarnação. Ele já vai tomar um choque. Eu já percebi que você não é nenhum leigo, amém? Vamos passar. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Quem é que lembra, quando era menino, passou muito essa novela, né? Era menino assistir. Aquela tão conhecida Carne Uma, né? Alma Gêmea, isso. Aquela novela Alma Gêmea. Olha que interessante, irmãos, preste atenção. A primeira sacada que você vai refutar e mostrar que está errada a doutrina da reencarnação é essa daqui. Eu tive que pesquisar, irmãos, né? O exemplo que eu tenho, né? Se chama Luna. Essa Luna aqui, ela é a esposa do Rafael. O que acontece? Ela morre e diz que o espírito de Luna reencarna em Serena, né? Mas aí, presta atenção, Luna é uma pessoa, Serena é outra. A reencarnação não ensina assim, irmãos. Reencarnação diz que quando Eliane morre e ela ressuscita, é Eliane. Não é outra pessoa, que a gente vai ver isso agora, amém? Estão entendendo até aqui? A reencarnação diz que você morre uma pessoa e reencarna outra pessoa. Estão entendendo? Então presta atenção, irmãos. Ressurreição não é reencarnação. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 20. Segura aí, para não misturar. Segura aí. Vamos manter o raciocínio aqui.
Lucas capítulo 20, versículo 35. Olha porque você vai entender que ressurreição não é reencarnação. É mentira do espiritismo. Lucas capítulo 20, verso 35. Encontrou? Pausa ele para cá. Deixa eu mostrar o contexto dessa palavra aqui. A ressurreição esperada pelos judeus é somente para os justos. Ou seja, para os dignos justificados. Para a mesma pessoa, para viver eternamente e para ser transformado. O que o texto quer dizer é o seguinte, presta atenção. Ressurreição é para todo mundo, é para os justos. Nós vamos ressuscitar, receber um novo nome e ser transformado. Reencarnação é para qualquer um, para o evoluído, para o não evoluído. É uma coisa totalmente contrária à Bíblia. Olha o que diz aqui, versículo 35. Vamos ler. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurrei dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Verso 36. Pois não podem mais, o que, irmãos? Pausa. Quando você ressuscita, você não morre, porque está ordenado o homem morrer uma só, e após a morte segue-se o juízo. Então, já outro desmistificando aqui a doutrina da reencarnação. O que é a reencarnação? Pecou, errou, reencarna em fulano. Aí pecou, encarna em outra pessoa. E fica assim, reencarnando até evoluir. Ressurreição não é assim. Ressurreição morre uma vez e não morre mais. Ficou claro? Verso 36. Pois não podem mais morrer, porque são iguais ao quê? Aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha que interessante, verso 37. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor, o Deus de quem? De Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem, ou todos estão vivos. O que o texto quer dizer? Abraão, irmãos, ele morreu, não morreu? Aí Abraão ressuscitou em outro corpo chamado José. Abraão continua sendo Abraão. Isaac morreu, ressuscitou, continua sendo Isaac, só que transformado. Ficou claro? Então não tem isso de morrer uma pessoa e reencarna no corpo de outra, com outro nome, com outra história. Está errado. Ressurreição não é reencarnação. Ficou claro isso aqui? A ressurreição, quando morrer, já não morre mais. A ressurreição, quando reencarna, quando ressuscita, já ressuscita com o mesmo nome, mesma pessoa, lembrando de tudo que aconteceu, mas com um corpo transformado. Ficou claro? Então, primeira mentira de Allan Kardec do Espiritismo é dizer que reencarnação é a mesma coisa de ressurreição. Não é. Se você disser isso para o espírita, já quebrou o espiritismo. Quebrou uma doutrina fundamental deles. Porque se para ele não existe reencarnação, não precisa evoluir. Irmãos, a evolução do homem não é reencarnar. A evolução do homem é quando ele confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e reconhece que é um pecador. Aí é a evolução do homem. Que é quando o homem é salvo em Cristo Jesus e ele aguarda a vinda de Jesus Cristo para morar no céu e glorificar o nosso corpo de morte em corpo glorificado. Essa é a evolução do homem, segundo a Bíblia. Não que reencarna e reencarna aqui e reencarna ali. A Bíblia não ensina isso não. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Você falava nisso alguma coisa aquela hora? Mas eu vou chegar lá. É porque assim, eu vou chegar porque eles dizem que alguns espíritos que são um pouco mais evoluídos, eles tinham sentimentos, né? Que é aquela, eles chamam de telégrafo espiritual, que é aquele sentimento, sabe, tentando lembrar do passado. Eu vou chegar lá, né? Tem toda uma manipulação que eles fazem. Amém? Ficou claro, irmãos? Primeira coisa, reencarnação não é ressurreição. OK? Olha que interessante, irmãos. E qual é a finalidade que o espiritismo diz que precisa reencarnar? Ele diz que precisa reencarnar, irmãos, para primeiro ter o progresso e evolução
dos espíritos. Ou seja, fulano matou, era uma pessoa muito ruim, ele é um espírito mau. Ele vai ter uma nova chance para ser uma pessoa melhor e para evoluir. E vou falar daqui a pouco como é que se evolui, com obras de caridade. Viu? É horrível isso. Né? Segundo, para expiar, para purificar os pecados cometidos em vidas passadas. Foi como a irmã Vanessa disse. Deixou dívida, fez coisa errada, na próxima vida eu pago, né? Outras pessoas, ai meu Deus, eu estou sofrendo tanto, eu acho que foi algum pecado que eu deixei na vida passada. E nada disso, meu irmão, nada disso. Olha que interessante. A pergunta que surge é, para que Jesus morreu? Para que Jesus? Se é evolução de caridade, para que o sangue de Jesus? Serve de nada, né? Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que Jesus, ele morreu para propiciar, para pagar o preço pelos nossos pecados. A evolução do homem é quando Jesus paga o preço pelos seus pecados. Amém? Jesus também, irmãos, ele morreu porque sem ele, sem o sangue do Filho de Deus, ninguém é bom. Todo mundo é pecador. Amém? Estão entendendo, né? E a Bíblia refuta isso fácil. Rapidinho, abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12, verso 23. Quem pode ler, por favor? Voz alta. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Pode ler em voz alta. Você entendeu, irmãos? Davi está falando sobre o filho que morreu, que era o filho de Batseba. Ele diz assim, porém, agora que é morta a criança, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, porém ela não voltará para mim. Davi está dizendo o seguinte, irmãos, depois que ela morreu, ela não volta mais. Ela não vai voltar. A criança não vai retornar. Sou eu que vou até ela, porque eu também vou morrer um dia. Entendeu? Então não tem isso, irmãos, de voltar para evoluir, para melhorar, isso e aquilo. Não tem. Ok? Ficou claro? Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que está ordenado o homem morrer só uma vez, e após a morte segue-se o juízo, ok? E outra coisa, a salvação, irmãos, é somente pela substituição de Cristo, não por reencarnação. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Salvação, resumindo, é isso aqui, ó. Quem pode ler, por favor? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Você entendeu, irmãos? Aquele que não conheceu o pecado, ele fez o quê? Se fez pecado por nós. Se Jesus não tivesse se feito pecador em nosso lugar, estava todo mundo perdido. Jesus tomou o nosso pecado. Ele morreu a nossa morte, para que nós fomos feitos justiça de Deus. Nós hoje, irmãos, oramos, Deus ouve a nossa oração. Nós adoramos, Deus recebe a nossa adoração. Deus abençoa a nossa vida, porque um dia o Filho de Deus se fez maldito para que nós fôssemos bênção. Então o Espiritismo, ele tira essa verdade. Não pode, irmão, sem Jesus não há bênção. Sem Jesus não há comunhão, não há paz com Deus. Amém? Um exemplo muito prático, irmãos. A pergunta é, pastor, então, por que ensinam sobre reencarnação? Primeira coisa que eu já expliquei é que eles dizem que reencarnação é a mesma coisa que ressurreição. Já vimos que não é. Outra coisa, irmãos, são interpretações erradas de muitos textos da Bíblia. Deixa eu dar um dos mais clássicos aqui, que Allan Kardec interpretou errado e enganou muita gente. Algumas mentiras da doutrina da reencarnação. O termo renascer. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo número 3. Irmãos, é interessante. Allan Kardec, deixa aberto aí, ele pegou esse texto aqui, do Novo Nascimento, e fez uma interpretação
péssima. Né? Péssima. Ele usou a Bíblia que foi uma tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é bem ruim. E ele diz que esse termo nascer de novo, ele usa um termo chamado renascer de novo. Ou seja, tem que renascer, tem que nascer de novo. Aí é isso que ele vai dizer. Então, quer dizer que tem que nascer de novo, então é renascer. Irmãos, ele fez uma bagunça e enganou muita gente. Leia do versículo 3 comigo. 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de... Ele disse que isso aqui é renascer, não renascer de novo. Só que o que é nascer de novo, irmãos? Ele diz que nascer de novo é reencarnar. Não é. Presta atenção, olha para cá. O termo nascer de novo no grego, a palavra é anotem, que significa nascer de cima, nascer do alto, nascer do topo. É o que vem, é um nascimento que vem do alto. Então, nascer de novo não é um nascimento carnal nem humano. Se você ler aqui o versículo 4, Nicodemos, ele é um mestre de Israel. E ele fez essa pergunta aqui, ó, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, ao ventre materno nascer segunda vez? Ele pergunta: como é que pode a pessoa nascer de novo? Como é que pode o velho voltar para o ventre da mãe? Isso é ilógico para Nicodemos. Nicodemos, ele não é nenhum menino, ele é um mestre, ele é um doutor em teologia do seu tempo, né? Como é que pode isso? A resposta, irmãos, é muito clara. É porque, de fato, Nicodemos tem razão. Não tem como nascer na carne de novo. Já nasceu, só nasce uma vez. O único nascimento possível é o nascimento do alto. É um nascimento espiritual. Então, quando o Espírito chegar para você e disser assim, tem que renascer, é reencarnar, você diz assim, ó, abra comigo, meu amado, em João capítulo 1, abra aí, versículo número 12. Aí você vai explicar para ele o que é um nascimento, o que é nascer de novo. Nascer de novo não é reencarnar. Nascer de novo não é voltar para a barriga da mãe. Nascer de novo é nascer do alto. Diz assim, mas todos, lemos o início do culto, mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem o que, irmãos? Filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, aos quais não nasceram o que, irmão? Do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... O que é nascer de novo, irmãos? É nascer de Deus, é nascer do alto, é nascer espiritualmente uma nova criatura. Para ficar mais claro isso, aí você vai evangelizar uma pessoa que é espírita, você vai abrir com ele lá em 1 Pedro, capítulo 1, e vai explicar a ele. 1 Pedro. Amém? Como está expondo aqui, né, a primeira carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Leia aí, por favor, quem pode ler? Explica a ele o que é esse nascimento, meu irmão. Você entendeu, meu irmão? Você vai ser... Quando a gente nasce, quando a gente se converte em Cristo Jesus, irmãos, quando Ele nos converte, melhor dizendo, nós somos gerados novamente. Somos feitos uma nova criatura. E esse novo nascimento, ele não é de uma semente corruptível, ou seja, da relação normal do homem ou mulher. A semente, irmãos, agora é a palavra de Deus. Sem fé é impossível, né, agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O evangelho é pregado para nós, essa semente entra no nosso coração e ela germina e gera um novo nascimento, meu irmão. Amém? Então não é reencarnar, nada de reencarnação, é nascer do alto, nascer segundo a palavra do Senhor. Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Não? Posso passar, né? Amém? Só para encerrar essa parte aqui também, irmão, sobre reencarnação, olha que coisa interessante sobre reencarnação. Eles vão usar o texto também, umas figuras mais usadas é João Batista. Eles vão dizer que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Isso é terrível. Por quê? Presta atenção.
João Batista era a reencarnação do profeta Elias, diziam eles, né? Então, isso aqui está no livro dos Espíritas. Eles interpretam de forma literal os textos. Abra aí Mateus. Mateus. Capítulo de número 17. Mateus, capítulo de número 17. Do versículo 10 ao 13. Eu vou ler para adiantar, tá bom? Eles pegam esse texto aqui, que diz assim, ó. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Aí, olha aqui, eles vão interpretar, está vendo aí? Ele está dizendo que João Batista era Elias encarnado. Ele reencarnou na pessoa de João Batista. É assim que se interpreta, irmãos? Não podemos interpretar de forma literal. Já expliquei o perigo de você interpretar todos os textos de forma literal, sem entender o contexto e sua simbologia. Dei exemplo da irmã Damiana, né? A irmã Damiana vai comprar uma sandalinha, chega na loja de calçado, aí ela diz: moço, me dê uma rasteirinha. Aí lá vai o vendedor: pois não, senhora, dá uma queda na irmã, dá uma rasteira na irmã. A irmã cai. Isso é uma interpretação literal. E se é pegar o que a pessoa está dizendo, interpretar o pé da letra. É, por exemplo, a irmã Thalita chegar para a irmã Iê e dizer: mamãe, manhã, eu estou morrendo de fome. Ela vai ligar para o SAMU: minha filha está morrendo. Não faz sentido. Isso é uma interpretação literal, ok? Pastor, então, em que sentido João Batista é Elias? Primeira coisa, vamos deixar João Batista responder, né? Deixa ele falar. João, quem é você? Né? João Batista é Elias reencarnado? Não. João capítulo 1. O próprio João vai dizer quem é ele mesmo, tá bom? João capítulo 1, verso 19 ao 23. Posso ler? João 1, verso 19 ao 23. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem és tu? O povo queria saber quem é João, né? Verso 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Primeira coisa, eu não sou Jesus, tá? Verso 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Disse ele o quê? Não sou. O próprio João disse: eu não sou Elias. Né? E ele diz assim: és tu o profeta? Respondeu ele: não. Eu não sou Elias, eu não sou profeta. Disseram: pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João está dizendo o seguinte: eu sou João. João é João. Eu não sou Elias, eu não sou nenhum profeta, eu sou eu. Ninguém encarnou em mim, não. Eu sou aquele que Isaías profetizou, que vim para endireitar os caminhos de Jesus Cristo. Não sou Elias, não sou nenhum profeta, eu sou eu. João está respondendo o óbvio. Aí vem os espíritas para dizer que João é Elias encarnado. Dá para entender, meu irmão? Não dá. Né? Ficou claro? Entenderam, irmãos? Entenderam, irmãos, ali? Pronto. Agora, vamos lá, vamos responder, porque Jesus falou que ele era Elias, né, encarnado. Em que sentido João é Elias? Em que sentido? É Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas capítulo 1, verso 17. Em que sentido, irmãos? João era Elias, né? João era Elias, irmão, no sentido de espírito com E minúsculo, vigor, ânimo. João tinha o mesmo ânimo de Elias. Tal pai, tal filho, sabe como é que é? Parece com o pai. Diz assim, 1,17 de Lucas: e irá diante do Senhor no espírito, com E minúsculo, e no poder de Elias,
para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar o Senhor um povo preparado. Como que sentido João e Elias? É no sentido de ânimo, de alegria. Tipo, por exemplo, eu olho para o filho do irmão José, ele parece com o pai, ele tem o mesmo ânimo, a mesma garra, o mesmo, entendeu, irmãos? Em que sentido João era Elias? No mesmo ânimo, parecido, tinha as mesmas obras, se comportava do mesmo jeito, não que é uma pessoa encarnada na outra, não tem nada a ver e a Bíblia não ensina isso. Ficou claro? Amém? Agora aqui, irmãos, preste bastante atenção. É uma doutrina nos mais fortes também, reencarnação, do Espiritismo, e umas que mais se compara aos nossos dias. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já escutou vozes? Não? Já escutou vozes no ouvido? Já? Pronto. Já vamos falar sobre isso hoje, viu? Jesus vai tratar a senhora em nome de Jesus. Quem aqui já viu vulto? Já? Pronto. Calma. Eu não tem, olha, escute bem, vou chegar lá, viu? E é cantando? Não, cantar bota o CD para tocar, irmão. Presta atenção, irmãos, olha para cá. Quem aqui, deixa eu piorar, já viu um ente querido no passado? Minha avó, minha mãe, meu tio, apareceu para mim, ou num sonho, numa visão, e veio me dizer, dar um recado, veio dar um recado. Quem aqui já? Pronto. O que é isso? Saudade? Presta atenção, igreja. Por que eu estou fazendo essas perguntas e tendo calma? Porque, primeiramente, eu não quero ser insensível com ninguém. Né? Por exemplo, tem pessoas, irmãos, que têm um ente querido, que morreu, realmente, como o Vinícius falou, tem saudade, está triste com alguma coisa, está insensível, está perturbado. Eu dei um exemplo aqui, uma vez que eu conheci uma família que era bem rica, né? Ele era lá de uma pessoa, e teve uma festa de aniversário lá, eu participei dessa festa de aniversário, morava em frente ao Espaço Cultural de uma pessoa. Irmãos, interessante que quando chegou lá, recentemente tinha falecido o esposo da mulher daquela casa, né? Já era uma senhora já, e ela estava muito triste e amargurada. Triste, perdeu o marido, né? Aquela angústia, aquela coisa toda. Estava sentida, coitada. Estava dolorida, estava sensível. Daí então, no meio da festa, uma médium, né? De mediunidade, ela fez, baixou lá o espírito. Aí disse assim, ó: não se preocupe, fulana. Fulano está mandando uma mensagem. Eita, papai está falando, papai está falando, mãe. Escute, qual é a mensagem? Ele disse que está em paz. E disse que está lhe esperando. Ela, chorando. Mexe com as emoções ou não mexe? Mexe. Engana ou não engana? Eu estava pensando em viajar e morar fora. Aí veio o Espírito. Eu estou dizendo para você ir. Eita, ele disse que é para eu ir. Mexe ou não mexe com as emoções? Mexe. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos ver agora. Amém? Comunicação com os mortos. Rapidinho. O que é isso, irmãos? A prática é feita por mediunidade. Tem níveis de mediunidade, tá? O médium é aquela pessoa que, como eu expliquei, o médium é aquele que se comunica com os mortos, né? Com batida, vê coisas, tem visões. Mas o mediunidade é aquela pessoa já mais evoluída. Aquela que recebe o espírito, já um grau, né? Tem os graus mais elevados. Tem aquele que só vê coisa, né? Amém? Essa doutrina foi ensinada por Allan Kardec. Ele que inventou esse negócio, tá? De forma mais explícita. A Bíblia condena, como a gente já viu, consultar mortos, com contatos. A Bíblia condena isso ferozmente. Né? Em toda a Bíblia, vamos ver agora. Allan Kardec afirma que Moisés... Olha que terrível. Allan Kardec diz que Moisés proibiu contato com os mortos só de forma cultural. Não, foi só por questão das nações, dos costumes, mas a Bíblia condena. Agora, por que a Bíblia condena, irmãos, contato com os mortos? Primeiro, por causa da condição do morto. Não confie em ver visão,
Não confie quem falou com você, que apareceu. Por quê, irmãos? Não confie. Qual é a condição dos mortos? Os mortos podem nos ajudar hoje, irmãos? Podem instruir alguma coisa? Papai e mamãe que morreu? Não, irmãos. Eclesiastes capítulo 9. Olha o que a Bíblia diz sobre a condição dos mortos. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Uma visão, 2 Isaques. Diga, minha irmã, pode falar. Sim. Xixinoê, conheço. Vamos falar também, tá? Xixinoê. Olha só. Porque ele evoluiu. Ele evoluiu. Ele evoluiu, ele agora é um espírito evoluído. Né? Vou chegar lá, porque eles falam que, né, tem a visão da pessoa, né, isso é muito terrível. Você vai falar, pastor? Não? Amém? Presta atenção, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Olha o que diz o texto, irmãos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Pausa, lê para cá. Primeira coisa, morto não sabe de nada. Ah, porque ele está vendo aqui. Morto não está vendo nada. Nem lembra da gente. Tá? Não receber recompensa, tipo assim, ele não vai receber mais nada. O que tinha de receber, já recebeu. O que tinha de fazer, tem que fazer em vida. Depois de morte, já era. Segue-se a morte, segue-se o juízo. Amém? Versículo 6 é o que diz. Amor, ódio, inveja, para ele já pereceram. Pausa. Morto não tem sentimento nenhum. Ah, é amor, será que ele está sentindo a minha falta onde ele está? Tá não, nem lembra de pensar de você. Tem nem ódio, não tem sentimento, não tem nada. Onde ele está não tem isso não. Se ele estiver na glória, ele está no gozo celeste, está com o Senhor, sem se importar com as dores desse mundo. Amém? Se estiver na condenação eterna, está sofrendo também, do mesmo jeito. Ok? Verso 6 ainda. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, os mortos não têm influência nenhuma nas coisas que se existem hoje na terra. Tá bom? Ah, mãe mandou dizer nada. Mãe está dizendo nada. Morto não tem influência nenhuma sobre o que ocorre debaixo do sol. Ficou claro? É muito importante fazer isso. Daqui a pouco eu vou dizer o que está acontecendo aí, que está falando com você. É melhor você repreender. Tá bom? É encosto, é? Será? Oi. Foi? Amém. Amém. Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Amém? Irmãos, por que os mortos também não podem nos ajudar? Amém? Por que os mortos não podem nos ajudar? É incoerente os mortos ajudar os vivos. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 8. Não estão gostando, amém? O povo é crente, gosta de Bíblia. Isaías capítulo 8, verso 19, eu vou ler, tá bom? Tá, né? Já sei o que é, minha irmã. Só um minutinho. Espera aí. Olha o que é. Melhorou?
Perdão, não me atentei a isso. Isaías capítulo 8, verso 19, diz assim, amém? Quando vos disserem, consultai os necromantes adivinhos, que xireiam e murmuram. Pausa para cá. O que é xireio? É tipo, dá um sinal. Tá falando alguma coisa. Xerear é tipo assim, eita, olha, eu escutei um negócio, uma batida, tive um sonho. Sei como a comunicação, né? Eu acho que eu sei o que eu vou fazer. Vou lá na mesa branca da mãe de Iná. Ela vai trazer a resposta do negócio. Vai benzer, vai fazer alguma coisa. Quando vos disserem, consultai os necromantes e adivinhos que vos cheirem e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus, a favor dos vivos que consultarem os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. De outras palavras, irmãos, em vez de procurar ajuda na mentira, no pecado, na necromancia, por que não pedir a Deus? Que é poderoso e é Deus dos vivos. É ou não é? Amém? Por que os mortos não podem nos ajudar? Porque os mortos não voltam, irmãos. Isaías, capítulo 38. Isaías 38, verso 18. 19. Posso ler? Eu vou ler porque está gravando aqui para a gente postar no canal da igreja, tá bom? A sepultura, ou o sepulcro, a morte, não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Irmãos, é os vivos. Pode desligar, Lucas. É os vivos, irmãos, que vai louvar o Senhor. Enfim, tem muitos outros textos que a gente podia ler, mas ficou claro isso aqui, né, irmãos? E por que os espíritas dizem que pode ter contato com os mortos? Presta atenção, olha como eles mentem. Eles dizem, irmãos, por que eles acreditam nisso? Tem a ver com como eles veem a doutrina da alma. Tem a ver com ver a doutrina da alma. Como é que a gente vê biblicamente a doutrina da alma? Deus soprou no homem o fôlego de vida, o homem passou a ser uma alma vivente. E quando ele morre, ele vai prestar contas a Deus dessa alma que foi ofertada. Quando ele morre, o corpo volta para o pó e a alma volta a Deus. Quando Jesus Cristo voltar, na doutrina da ressurreição, vai voltar, os mortos darão... a terra darão seus mortos, o mar darão seus mortos, vai se unir o corpo com a alma novamente para ser glorificado para a condenação eterna ou para a vida eterna. Mas os espíritas não ensinam assim, nem falam sobre isso. Olha o que eles dizem. Que acreditam que tem 4 tipos de almas, de espíritos. Tem a alma dos encarnados, que são seres humanos, como nós. Tem a alma das almas em transição, os desencarnados que, estão sabendo nem para onde vai quando morreu. Tem a alma dos evoluídos, que no caso é o Eliezer, que já evoluiu, já não precisa mais encarnar, já está tudo bem para ele. É o mestre. Que é isso? Isso não tem na Bíblia, irmãos. E o espiritismo é uma doutrina, é uma religião cristã, né? E por último, tem os espíritos maus, né? Que são os não evoluídos. Como dizia a minha avó, Usaima cebosa, né? Fez coisa errada, tu precisa encarnar e vai pagar um bocado de coisa, vice? Irmãos, não tem isso na Bíblia, tá bom? Agora, a pergunta é, pastor, e os milagres que a gente vê, e as vozes que a gente escuta, e as orientações, o que é isso? Porque, irmãos, os espíritas, por exemplo, tem aquele tal de João de Deus, né? Que, irmãos, que ele fazia cirurgias mesmo. Pegava bisturi, cortava, tirava tumor, fazia prodígios, milagres. Irmãos, tem espíritas que já fizeram muitos milagres. E tem, viu? E como é que responde isso? Não se deixe enganar. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, verso de número 9. Você fala, Melidiane?
Muito má. Interessante, só uma observação que o Melidano falou, o João de Deus, né? Ele é uma pessoa terrível. Ele abusou de mulheres, né? Maltratou pessoas. Irmãos, se essa pessoa é uma pessoa de Deus, Deus não divide casa. Ou é boa. Ou é ruim. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e salgada, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, preste bastante atenção. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de quem? De Satanás. Preste atenção. Com todo o quê? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Isso é muito forte, irmãos. Vou chegar em Saúl, tá aqui. Isso é muito forte. Porque prodígios e sinais não é só feito apenas pelo Espírito Santo, não, viu? Milagres não prova nada de fé. Milagre não é poder, não é dons, não é evidência de novo nascimento. Pode ser feito também em nome do mal. Prodígios em nome da mentira. Irmãos, o diabo, ele é um ser que tem poder. Ele é um ser espiritual, irmãos. Por isso que quando eu vejo, por exemplo, esses igrejas que a gente vai falar aí da teologia da prosperidade, né? Quem está aí, fulano, quer o quê? Quer cachaça. E trata como uma brincadeira. Isso é muito, muito complicado, irmãos. Porque o diabo, o adversário das nossas almas, ele é um ser espiritual. Ele é um ser muito forte. Vencemos ele pelo poder do nome de Cristo. Se sujeitando a Deus. Mas sem Deus, a gente perde feio. Perde feio. Amém? Não se esqueça que eles, como diz lá em 1 Coríntios, eles se transfiguram até em anjo de luz para enganar. Né? Para ficar mais claro, olha como sempre o diabo mentiu e fez maldade, fez falsos sinais e falsos prodígios. Êxodo, capítulo 7. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 7, verso 22. Olha que interessante, irmãos. Diz assim, posso ler? Então Moisés, tornando-se ao Senhor, 7:22, eu estava no 5:22. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas ou feitiçarias, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Pausa, olhe para cá. Aqui está acontecendo aquele milagre, né? Que Deus usou Moisés e transformou água em vinho. Água em sangue, né? E então os magos, os feiticeiros de Faraó, fez o mesmo com feitiçaria. Tem noção, irmãos? E o coração de Faraó se endureceu novamente. Ele fez o mesmo prodígio que Moisés fez. Moisés fez em nome do Senhor. Eles fizeram em nome do diabo, em nome do mal. Entendeu? E fez de novo, capítulo 8, versículo 7 diz assim: então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram parecer rãs sobre a terra do Egito. A outra praga do Egito foi das rãs. Eles fizeram isso e fizeram a mesma coisa. Mesmo sinal, prodígio ou milagre, como queira chamar. Agora fizeram em nome do Senhor? Fizeram para a glória de Deus? Fizeram em nome do mal, irmãos. Vocês estão entendendo? Como é importante entender isso. Então, quando você ouvir, tem alguém falando comigo, repreenda em nome de Jesus Cristo. Não é ninguém falando com você senão o mal. O demônio conhece, o diabo conhece as nossas fragilidades. Ele sabe que nosso coração está sensível, estamos com dúvidas, com medo. Melhor do que ouvir o diabo é escutar a Bíblia. E vamos chegar aqui agora no exemplo de Saul, né? Diga.
Uhum. Amém. Não podemos aceitar, Emeliane. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos. Isso. Você já viu? E agora sim, rapidinho, presta atenção, viu, Emeliane? Agora tem gente que gosta, acha bonito. Pastor, eu escutei um negócio, acha bonito o negócio. Porque o brasileiro, ele vem numa cultura muito mística, muito sincrética. Então tudo que, vê um negócio sobrenatural, acha bonito. Isso não é bonito. Irmãos, quer ter experiência sobrenatural? Vá orar, busque intimidade com Deus. Ele vai lhe dar experiências espirituais. Cristãs, com Deus, de Jesus. Não é com cão, não. Não tem nada de beleza nisso, irmãos. Ai, pastor, eu estava em casa, vi um vulto passando, ele apontou ele para mim. Daí? Daí? Repreende em nome de Jesus. Exato, não tem graça, irmãos. Não tem graça. Irmãos, na nossa casa, na nossa vida é para ter paz. Sim. Oxe. Na minha casa passa um vulto, eu nem ligo. Quem não liga, irmão? Capeta, pega descendo. Aqui não. Aqui é a paz de Cristo. Aqui há servos do Senhor, onde nosso altar é exclusivamente ao Deus do Senhor dos céus e ao seu Filho Jesus Cristo. Temos que entender isso, irmãos. Há uma batalha espiritual, é verdadeira, e devemos guerrear com as armas, não da nossa milícia, mas com as armas espirituais. Amém? Deixa eu passar. Um exemplo muito prático dos espíritas, para dizer que tem contato com os mortos, é a história de Saul. Não sei se você já leu lá em casa, capítulo 28 de 1 Samuel, né? Diz que Saul, irmãos, ele depois que Samuel morreu, o profeta Samuel, ele ficou desesperado. Ele ia para a guerra, estava perdido, e ele foi consultar o quê? Ele sabia que estava todo errado, em vez de consultar a Deus, ele vai consultar quem? Uma necromante, uma feiticeira, para saber se ia dar tudo certo para ele. Irmãos, rapidinho, quantos cristãos que eu conheço que está passando por um aperto, em vez de buscar a Deus, vai na rezadeira? Você conhece alguém assim? Ok, minha irmã? Tá certo. Diga, Lucas. Rapidinho, por vez. Diga, Lucas. Pronto. Interessante, irmãos. Lucas disse uma coisa aqui interessante. Que é misticismo também, irmãos. Existe muito misticismo do povo de Deus. Irmãos, rapidinho. Irmãos, culto de oração na terça-feira. O irmão não vem para cá. Não vem orar. O irmão não ora em casa. Mas vai ter uma vigília no monte. Eita, lá é mais espiritual. Lá o negócio pega melhor. Que conversa é essa, irmão? O Deus dos céus e da terra é de todo lugar. Mas voltando para cá, sobre a questão do contato com os mortos, né? Então, irmãos, qual é o erro de Samuel? Primeiro o erro de Samuel. Ele não viu de Saul, perdão. Primeiro erro de Saul. Ele não viu Samuel. A feiticeira disse que viu na visão e ele entendeu que era Samuel. Ou seja, irmãos, não foi Deus que mostrou a ele. Não foi Deus que falou com ele. Ele simplesmente foi enganado pela feiticeira. Você está entendendo? É a mesma coisa que ele dizer assim, pastor, eu estou pensando em fazer tal coisa, eu não sei se eu faço. Eu falo assim, meu irmão, vá orar. Meu irmão, essa coisa que você pensa em fazer, glorifica a Deus, não sei. Aí aparece um parente dos mortos. Fulana, fulano, faz isso assim, fulano. Ou sou eu, olha. É Chico, é Chica, faz assim. Aí a pessoa vai o quê? Eu vou fazer. Irmãos, e a Bíblia? E a palavra de Deus? Descartou? Foi enganado da mesma forma como Saul foi enganado. Agora, irmãos, isso é muito sério, irmãos. Por quê? O fim de Saul foi trágico. Abra sua Bíblia aí, 1 Crônicas. Olha a prova aqui que Saul foi enganado.
1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Deixa eu ler aqui. Rapidinho. Será que é para falar alguma coisa, Irmã Maria? Pode falar, se quiser falar, viu? Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13 e 14 diz assim: Assim morreu Saul, por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino de Davi, reino a Davi, filho de Jessé. Por causa que ele pecou contra Deus, em vez de ele consultou o necromante, irmãos, veio o mal sobre ele. Então o fim dele foi terrível. Esse é o fim de quem não ouve a Deus e ouve espírito ou alguém, é terrível. Porque não vai acertar, vai errar, vai cair. Então, irmãos, escute a palavra de Deus. Escute o que o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Não que a alma, alguma coisa, como os espíritas dizem. Tá bom? Diga, Lucas. Sim. Interessante, irmãos, o que o Lucas falou aqui, muito interessante. O diabo, irmãos, ele é um ser espiritual. O diabo, ele é um ser que ele vê a humanidade, vê tudo que você faz. Não sabe o que você pensa, mas vê o que você faz. Então, já ouvi casos também, Lucas, de pessoas que foram para uma mesa redonda, queria ouvir um parente, se descia, né, se baixava o espírito, e quando baixava, irmãos, falava que nem a família, o ente. Rapaz, é minha irmã mesmo falando, fala do mesmo jeito. Lembre, irmã, quando a gente era pequena, foi pegar água no poço tal, é ela. O diabo conhece, meu irmão. O diabo sabe, por isso que consegue enganar. Entendeu? Tem que ficar esperto. Ficou claro até aqui? Diga, minha irmã. Fale só um pouquinho mais a pouco, esses passarinhos não estou conseguindo ouvir, não. Aconteceu? Que bom que estás aqui hoje. Psst. Uhum. Isso. É como eu falei, né? Existem ramificações, né, do espiritismo. Existe espiritismo no Xangô, né, tal. Todos eles entendem que esse questão de baixar espírito, de voltar, é muito normal acontecer, né? Por último, irmãos, para encerrar, é outra doutrina que eu acho muito importante falar, embora seja mais fácil de entender e mais breve, mas é uma das principais do espiritismo, que é a salvação por obras de caridade. É bem verdade, irmãos, que o Evangelho nos ensina que devemos fazer boas obras, ajudar o nosso próximo. Isso é de praxe, isso é uma doutrina central no Evangelho. Tiago 1,27 vai falar isso, que a boa religião é aquele que cuida dos órfãos, das viúvas, né? Que ajuda o próximo. Mas isso não salva ninguém. Amém? Eles ensinam, irmãos, que a evolução do Espírito, que para eles não tem salvação em Jesus Cristo, é a evolução do Espírito, ela acontece quando a pessoa pratica boas obras. A pessoa pode até não ser uma pessoa muito boa, pecado algumas coisas, traiu isso, mas fez boas obras. É uma pessoa boa, ajudou o próximo, fez caridade. Aí essa pessoa vai evoluindo. A Bíblia não ensina assim. Você vai falar, meu irmão? A Bíblia não ensina assim, né? Olha só, irmãos. Olha o que Allan Kardec disse. Ele disse que o sangue de Jesus não salva ninguém. Não, a missão do Cristo não era resgatar
com seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não é capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. É bom salvar, você precisa. Nada de exterior a nós pode fazê-lo. É o que os espíritos, aos milhares, afirmam em todos os pontos do mundo. Isso ele escreveu, Allan Kardec, né, com o nome Leon Denis, né? Ele diz que o sangue de um Deus não pode salvar em nada, não resgata ninguém. Ele disse que o sangue de Jesus não pode salvar ninguém. Irmãos, tem como considerar essa seita um irmão em Cristo? Uma religião cristã? Obviamente que não. Ele afirmou que o sangue de um Deus, de Jesus Cristo, não salva ninguém. Isso é um herege. Também, dizem também. É terrível, terrível, né? Misericórdia. E por fim, irmãos, a salvação, como a gente sabe, ela é pela graça. Mediante a fé, isso não vem de vós, isso aqui é muito claro de se entender, né? E por último, a salvação, ela é por Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 2, verso 24. Irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo alguém diminuir a pessoa de Jesus, do nosso Salvador. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois por suas chagas fostes sarados. Por causa das chagas de Jesus, do sangue de Jesus, do maltrato que houve sobre Jesus, é que nós temos vida. Então não existe salvação sem Jesus, sem a pessoa de Jesus. Amém? Por fim, irmãos, existem muitas outras doutrinas que a irmã Eliana até falou, que Testemunho de Jeová, Adventista, Mormons, principalmente Espírita, eles discordam da nossa fé. Por exemplo, eles não acreditam, irmãos, na divindade de Jesus. Olha o que eles dizem. Qual é o sentido da palavra Cristo? O que significa a palavra Cristo? Quem sabe? Quem lembra? Cristo, Messias, ungido, né? Aquele que foi ungido para morrer em nosso lugar, que é o Filho de Deus, o prometido. Olha o que eles dizem. Não, não é como supõe geralmente o Filho do Criador de todas as coisas. Qualquer justo e perfeito é Cristo. Olha que terrível. Ou seja, qualquer pessoa que evoluir, tem um espírito evoluído, é um Cristo, porque para ele, Jesus Cristo, é só um ser evoluído. Ele não é Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Né? É a mesma coisa que a gente viu na semana passada da heresia dos mormons. Lembra que os elders, né? Que eles vão crescendo nos tipos de Deus até chegar em níveis, né, espirituais. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que ninguém, absolutamente ninguém, é igual a Jesus. Ele é superior a todos. Hebreus capítulo 7, verso 26. Ninguém, irmãos, é como Jesus. Ninguém. Diz assim, Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olha como Jesus é. Jesus é inculpável, ele é santo, ele é separado dos pecadores, ninguém é como ele é mais alto do que os céus. Todo mundo pode ser um Cristo. Que conversa, ninguém é igual a Jesus, ele é o Filho de Deus. Amém? Outra heresia, né? Eles negam a inspiração divina da Bíblia, diz que na Bíblia tem erro, né? Muitos erros na Bíblia que não posso sustentar, mas sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Senhor. Eles negam a doutrina da Trindade, né? Até porque diz que Jesus Cristo não é Deus, não tem Espírito Santo. Então, né? Negam a doutrina da Trindade, que é uma doutrina essencial do cristianismo.
Negam a doutrina da queda. Qual é a doutrina da queda? Que o homem pecou, caiu, lá em Gênesis, né? Eles dizem, irmãos, que nunca houve qualquer evidência de uma queda do homem. Os teólogos espíritas dizem isso, né? Precisamos rejeitar o conceito de criaturas caídas. Pela queda deve-se entender a descida do espírito à matéria. Ele entende que queda é quando o espírito encarna na matéria. Que conversa! Queda é quando o homem peca contra Deus e a morte passa a todos os homens. Amém? E outras doutrinas, eles negam a doutrina do inferno como lugar de tormento eterno, mas o inferno é real. Já vimos isso aqui também. E muitas outras doutrinas que eles erram e negam explicitamente. Amém? Alguém tem alguma pergunta? É claro, irmãos, que tinha muitas outras coisas para ser analisada da doutrina espírita, da seita espírita. Tinha muitos outros erros teológicos, doutrinários. Mas esses aqui, reencarnação, contato com mortos, salvação por obras, você já entende como é sério e como é terrível essa seita. Você vai falar, pastor? Não? Mas alguém falar alguma coisa? Pode falar? Pode falar, minha irmã. Minha irmã, você precisa entender o seguinte, que Jó vai dizer que Deus também fala conosco através de sonhos. Deus fala muitas coisas, né? E também existem muitas coisas que são psicológicas. A melhor forma de você entender a vontade de Deus é olhando para a sua palavra e sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Ser guiado pela vontade de Deus segundo a sua palavra. Deus não contraria a sua palavra. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O problema é que as pessoas querem ouvir muitas coisas além do que Deus já disse. Isso é muito perigoso. Amém? Mais alguma pergunta? Não? Que Deus abençoe a igreja. Por favor, Lucas, você pausa aí, por favor, irmão. Desliga aí. Deus abençoe a todos. Vamos orar, irmão.